Odite, meu irmão caçula, correu em minha direção. De imediato abri os braços e me preparei para o impacto do seu corpinho, embora não fosse mais tão pequeno quanto eu me lembrava. Ah, Hector, eu ri dando-lhe um abraço apertado. Olha para você. De quem puxou toda essa altura? Do pai dele, é claro, respondeu a voz grave e alegre do meu pai. Ele se juntou a nós no saguão com um livro na mão, como era de costume. Papai, sorri e o abracei com força, como se eu, e não Hector, tivesse 12 anos. Sentimos sua falta, querida, disse ele beijando a minha bochecha antes de me analisar. Um sorriso apareceu em seu rosto branco. Linda, cada vez mais parecida com a sua mãe. Parece até que eu não participei da sua criação. Quem disser isso não me conhece, papai. Não somos parecidos no jeito de pensar? Verdade, foi por isso que eu lhe trouxe isto, respondeu ele erguendo o livro para me mostrar. Teve uma boa recepção no verão passado, e não consegui pensar em outra pessoa para apreciá-lo de verdade. Estava em alemão, mas o título poderia ser traduzido em algo como Contos para Crianças e Famílias dos Irmãos Grimm. Que nome estranho! Verdade, eu amava ler, sem me importar com o idioma, mas os livros que me encantavam não seriam um presente de um pai a uma filha, nem teriam uma palavra crianças na capa. Mesmo assim, a alegria dele em me presentear aumentou minha alegria em receber. Obrigada, papai. Começarei a ler esta noite. Não! A voz dela soou alta e nos fez endireitar a postura. Ao me virar, encontrei a mais feroz das mulheres, vestindo o mais rico dos roxos e tudo o que havia de mais elegante, a pele de um marrom em um tom profundo e quente como a minha e a de Damon. O cabelo escuro e cacheado estava preso num coque alto. Meu amor! De novo com esses livros? Interrompeu minha mãe. São apenas contos infantis? Ele queria suavizar o assunto. Contos que ela lerá a noite toda e de manhã parecerá tola ou confusa. Mamãe, acabei de chegar e ainda não li uma página sequer. Você precisa mesmo ser tão dura? Exclamei. Sim, como sua mãe é o meu dever, pois amanhã será um dia muito importante. Ela se aproximou e tocou minha bochecha. Bem-vinda, querida. Temos muitos preparativos a fazer. Tive a impressão de que os preparativos eram para Hector. Meu pai queria apenas me salvar, mas ganhou um olhar feio da minha mãe, o que o fez colocar Hector diante de si como se o garoto fosse um escudo. Conforme fui crescendo naquele ambiente, percebi que o relacionamento entre meus pais era tudo, menos convencional. A maioria dos maridos que observei evitava discussões com as esposas. Meu pai parecia gostar de brigar com a minha mãe, embora não tivesse vencido uma contenda em quase 30 anos de casamento. Eu não conseguia entender por que irritá-la e provocá-la o alegrava tanto, mas era verdade. Tudo o que Hector vai precisar já está encaminhado. Agora devo me concentrar nesta aqui. Ela ergueu meu queixo com a pontinha do dedo, examinando o meu rosto. Você andou comendo mais bolo do que deveria. Eu não, menti. Ela vai ser a minha ruína. Hector estava bem no meio da escadaria com os ombros caídos, os cachos castanhos antes sempre bagunçados, lindamente penteados e cheios de fitas azuis. Mamãe, papai, mandem ela embora. Era para ser a minha temporada. Quem vai se interessar por mim com ela aqui, linda desse jeito? Se Odite está assim depois de uma longa viagem, imagine o tumulto que causará quando estiver descansada. Ela será a mais linda entre todas e você ficará de escanteio. A Bina, minha irmã mais nova, vinha descendo a escada rindo e aos pulinhos, de mãos dadas com a nossa irmã Divana, cujos cachos loiros se agitavam alegremente. De todos nós, Divana era a única de pele branca, olhos azuis e cabelos dourados, tão parecida com o papai quanto Damon e eu nos parecíamos com a mamãe. Hector e a Bina eram uma mistura dos dois, em diferentes níveis, embora os olhos de Hector fossem mais cor de mel. O que eu sempre digo, retrucou nossa mãe dirigindo-se para minha irmã. A beleza aumenta quando está cercada de beleza. Agora, vem aqui e dê as boas-vindas à sua irmã. Hector fez a cara feia, pisando duro como se fosse encontrar um arqui-inimigo e não a mim. Odite, disse ela. Hector, respondi. Nos encaramos. Seria tão difícil assim ter comido mais bolo? Ela fez um biquinho. Ainda que eu tivesse ficado redonda, duvido que o encanto da minha aparência fosse afetado. Devolvi.
Hector se virou para dar um gritinho. Quero ela longe daqui agora! Eu ri e a abracei beijando sua bochecha. Senti sua saudade, irmã, e pelo monte de cartas que me mandou, sei que você sentiu minha falta também, embora não admita. Não sei do que você está falando, eu apenas desejei mantê-la informada caso você ficasse entediada. Se alguém estiver se perguntando, declaro que Devana é a minha irmã favorita, afirma Damon da porta. Devana era 2 anos mais velha que Hector e já estava nos braços de Damon. Parece que ela foi a única que percebeu que estou aqui. Afrodite, quem é esse estranho cavaleiro tagarelando na minha porta? Perguntou meu pai, semicerrando os olhos e nos fazendo rir. Boa tarde, meu lorde. Damon suspirou pesadamente ao entregar o casaco para o mordomo. Sou apenas eu, Damon do Bell, conde de Montagu, seu primogênito e herdeiro. Nosso pai olhou para Hector, que estava diante dele, tal qual um escudo. Você sabia disso? Hector riu e assentiu. Sabia sim, pai. Estranho, muito estranho, comentou meu pai bem-humorado. Damon não disse mais nada para o nosso pai, pois ele continuaria a brincadeira. Então abraçou a nossa mãe. Ao se distanciarem, Silva avançou apenas para fazer uma reverência. Senhoria? Ora, tais formalidades não são necessárias na família. Nossa mãe pousou a mão na bochecha de Silva. Vocês dois são bem-vindos. Sim, sim, todos são bem-vindos. Você é bem-vindo, ela é bem-vinda. Mas, mamãe, meus vestidos ainda não chegaram. O que farei? Não podemos mandar buscar a modista? Interrompeu Hector. Fique tranquila, Hector. Os vestidos chegarão e a modista virá fazer os ajustes de última hora que você ou sua irmã precisem para amanhã. O que foi que eu falei? Murmurou Damon para Silva. Mamãe, foi uma viagem longa. Estou exaurida, falei. Então, deve ir para os aposentos descansar. Vou mandar levarem água e você poderá se desexaurir antes que a modista chegue. Vamos lá. Senti vontade de usar a tática de Hector e reclamar. Mas marchei obedientemente pela escada. Eu sabia que na minha ausência a conversa giraria em torno de mim. E Evander? Não, me repreendi. Devo me acostumar a chamá-lo de O Duque. Damon certamente contaria a todos sobre o breve quase encontro e eles tomariam ainda mais cuidado para não pronunciar o nome dele perto de mim. Ao entrar em meus aposentos, fiz o que sempre fazia quando sozinha. Tirei meu chapéu e os sapatos antes de me atirar na cama e fechar os olhos. Embora em seguida tenha desejado não ter feito isso, pois foi o suficiente para ouvir a voz dele. As 5 palavras se repetiam em minha mente, libertando os sentimentos que tinha certeza de ter enterrado. Reclinando-me nos travesseiros, abri o livro que meu pai me deu, preferindo qualquer coisa à prisão dos meus pensamentos. Mas a história em que abri parecia estar ali para zombar de mim. Traduzido, o título do conto era O Pássaro Dourado. Eu sabia! Assustada, fechei o livro e o abracei junto ao peito, encarando os olhos castanhos de minha mãe. Mamãe! Me dê o livro, exigiu ela estendendo a mão. Mamãe, franzi a testa, li apenas uma frase. E você estará livre para ler mais no fim da temporada. E o quanto quiser quando for casada. Ela apontou para o livro. Não foi a senhora quem disse que esposas não têm tempo para ler, pois devem cuidar da casa? Retruquei entregando o livro. Então você consegue me ouvir? Muito bem. Agora escute, pois tenho muito a dizer. Ela entregou o livro à criada, que levara minha água. E algum dia ela não tivera muito a dizer? Você se casará nessa temporada, ordenou ela. Mamãe, rogo que se concentre apenas em Hector, implorei. Seu pedido foi negado, declarou ela sem compaixão alguma. Darei a você 2 opções. Ou se interessa por um novo cavalheiro, ou vou noivá-la com Evander. Arregalei os olhos. Mamãe, isso é... Ele não quer, eu não quero. Adicionei a segunda parte rapidamente para não soar tão desesperada e tola. Minha mãe se sentou na cama ao meu lado, o rosto próximo ao meu. Você deve me contar a verdade. Caso queira, moverei os céus e terra para que se casem. Ele é viúvo. Tem certeza de que não quer mais casar com ele? Eu tinha certeza de que não queria me casar com um homem que não queria se casar comigo. E Evander, o Duque, não me queria, como deixara evidente para o mundo inteiro. Não sou mais ingênua a ponto de querer me casar com ele. Juro, eu não quero. O olhar dela era desconcertante.
Muito bem, mamãe se levantou. Então, garantiremos que você se case com o melhor dos partidos. Mamãe, preciso mesmo me... Precisa. Ela bufou. Se você não é mais ingênua, deve reconhecer que sua posição impacta suas irmãs. Elas já são alvo de fofoca. E sabe o que dizem? Que as mulheres do Bell são abençoadas com beleza, mas amaldiçoadas no amor, pois ninguém as quer. Se você não se casar nessa temporada, ficará mais difícil para Heather. Heather é linda e esperta, certamente. E se Heather se casar antes de você, minha querida, será ainda pior. Então as fofocas não serão sobre as mulheres do Bell, e sim apenas sobre você, Afrodite. Será desprezada. Você já tem 22 anos. Não aceitarei. Abaixei a cabeça. O casamento deve mesmo ser a nossa única ambição? Sim, mamãe ergueu minha cabeça mais uma vez. E um bom casamento traz alegria. Eu não vou permitir que você seja desperdiçada. Você é preciosa demais para mim. Desejei perguntar, e se eu não tivesse um bom casamento como o dela e de papai? O que seria de mim? Eu não seria simplesmente desperdiçada em outra grande casa? Em vez de perguntar, assenti. Sim, mamãe. Ótimo. Agora vamos, vista-se. A modista já chegou e está com a sua irmã. Ela fez um gesto para que a criada me ajudasse e então saiu tão rápido quanto entrara. Senhora, eu ajudarei com o casaco, ofereceu Eleanor, a criada, e eu me levantei para receber a ajuda. De braços estendidos, me perguntei se, caso eu os balançasse com força suficiente, me tornaria um pássaro de verdade. E se me tornasse, até que altura eu conseguia voar antes de atingir o teto da minha gaiola. Damon. Expliquei bem a situação, disse minha mãe orgulhosamente ao entrar no escritório do meu pai. Muito bem, meu amor, mas que situação? Meu pai ergueu o olhar dos livros sobre a mesa. Minha mãe inclinou a cabeça de lado, um gesto que fazia quando irritada ou ignorada. A situação da nossa filha mais velha, respondeu ela. Em silêncio, nós dois esperamos pela explicação que certamente viria. Expliquei a Afrodite que ela deve se casar nessa temporada. Não sou contra, mas qual é a opinião dela? Você mencionou o filho de Lord Windham? Perguntou meu pai. Lord Windham? Repeti, dobrando o jornal para olhar para o meu pai. O filho dele já não é casado? O primogênito sim, mas o segundo ainda é solteiro, e ao que parece viu sua irmã no verão passado quando ela visitou seus tios em Drust. Dizem que ele está loucamente apaixonado. Meu pai deu uma risadinha reencostando-se na cadeira. Pai, ele não tem título nem posses. Ah! Meu pai ergueu o dedo e sorriu, um gesto que fazia quando achava ter um conhecimento que faltava ao resto de nós. Eu soube que o filho mais velho de Lord Windham está doente e talvez não chegue ao final da temporada. Ele não tem herdeiros. De qualquer forma, Odite consegue coisa melhor que um conde. Você torce o nariz para um conde, mas você também é um conde, meu garoto. Sim, mas por pouco tempo. Um dia herdarei de você o título de marquês. E quanto a um duque? Interrompeu minha mãe falando alto, claramente pouco satisfeita em ficar de escanteio. Evander é... Mãe, não, falei. Não a interrompa, ordenou meu pai me calando. Como você estava dizendo, meu amor, o que tem o duque? Bem, como você sabe, ele é viúvo. Desejo muito que fiquem juntos, respondeu ela. Embora eu me esforce para realizar seus desejos, devo perguntar mais uma vez qual é a opinião de Afrodite, indagou meu pai. Minha mãe endireitou a postura mexendo em seu chale, um gesto que eu também conhecia. Ela está confusa, mas tenho certeza de que assim que se virem, a confusão passará e ela entenderá o que eu sempre soube, que eles foram feitos um para o outro. Entendo, disse meu pai. E o Duque falou com você ou com ela? Pois a mim ele nada indicou nem disse. Outra vez ela mexeu no chale. Não, mas ele certamente falará. Foi a resposta do meu pai. Muito bem, vou esperar por isso então. Que bom. Nada bom. Devo lembrar a vocês duas que aquele patife abandonou e a deixou ser zombada por todos. Eu preferia aplaudir o noivado dela com o segundo e desposado de títulos filhos do Lord Windham a vê-la com aquele homem detestável. Eu imploro, mãe, não o favoreça por conta de sua antiga amizade com a mãe dele. Você acha que está mais preocupado com o bem-estar de sua irmã do que eu, a mãe dela? Devolveu minha mãe. Naquele momento, minha resposta poderia ser sim. No entanto, eu não poderia dizer isso. Talvez meu pai arremessasse um livro na minha cabeça. O que quero dizer, mãe, é que
Os boatos a respeito dele não são agradáveis. Dizem que ele enlouqueceu a esposa e a manteve confinada e que a criança deles está sendo criada sem nenhum cuidado ou compaixão. Na minha humilde opinião, ele se parece mais com o pai do que com a mãe. Ele é cruel. Aquele homem não é digno da minha irmã. Não acredita em nenhuma palavra sequer disso. De fato, ela estava inflexível. Eu criei aquele garoto ao seu lado, Damon. Eu o conheço tão bem quanto conheço você. Mãe, enquanto todos comentavam sobre seus casos e diziam que você jamais seria correto, eu ria, pois sabia que a sua hora chegaria. E chegou. Agora, quando as pessoas olham para você, veem o que eu vi antes de qualquer um. Um conde honrado, embora um tanto sério, com uma esposa respeitável. Eu estava certa quanto a você. Estou certa quanto a ele. Ninguém me deterá. E ponto final. Então, se me derem licença, devo cuidar dos preparativos, declarou ela e deixou o escritório tal qual entrara, de cabeça erguida. Não é razoável considerar o passado dele? Perguntei olhando para o meu pai, que já voltara a atenção aos livros. Seu primeiro erro é discutir. Ele analisou o papel mais de perto. Era de se imaginar que, sendo agora um homem casado, você já tivesse aprendido isso. Franzi a testa. Pai, eu não quero discutir, só estou preocupado e não sei por que você não está. Afrodite não é a sua favorita? Um pai não tem filho favorito. Ah, que besteira. Ele deu uma risadinha e me olhou depressa. Mas se houvesse uma classificação dos meus filhos, eu deixaria claro que você seria o último. Como sobreviverei? Zombei me reencostando na cadeia. Pai, sinceramente, temo que a mamãe passe dos limites. Afrodite ainda está bem sensibilizada. Você disse que encontrou o Duque na estrada? Sim, passamos bem na hora, acredita? Qual a chance de a roda dele ficar presa em um buraco bem quando estávamos passando? As estradas estão em más condições, graças às chuvas desse ano, então realmente pode acontecer alguns acidentes. Pena que sua irmã se encontrou com ele tão cedo. Como ela reagiu? Ela não o viu, embora tenha ficado tensa como um cervo filhote perdido na selva só de ouvir a voz dele. Ficou óbvio que ela está tentando recuperar o juízo. Então sua mãe está certa. Talvez ela ainda tenha sentimentos por ele? Pai, os sentimentos dela nunca foram a questão, e sim os dele. Ele os expressou muito bem. Caso se trate de torná-la duquesa, Evander Eagleman não é o único duque que existe. Você não precisa torcer por ele. Só torço pela nossa família, retrucou meu pai sério. Posição ou título são menos importantes que a felicidade e a segurança de todos os meus filhos. Damon, como você bem sabe, não permitirei que sua irmã sofra mais uma vez, ainda mais por causa do Duque, mas não há motivos para arranjar briga agora, já que sonhar e fantasiar é da natureza das mulheres, principalmente a respeito do casamento. Não há motivos para intervirmos até ser necessário, e só deveremos fazê-lo quando uma de suas irmãs receber uma proposta. Pode acontecer de os esforços da sua mãe serem em vão, ou Afrodite pode se apaixonar por outro cavaleiro. Como homens da casa, nosso dever é tomar conta delas, como pastores fazem com as ovelhas. E se nesse meio tempo um lobo em pele de cordeiro se aproximar? Se você leu o Progimasmata, do retórico grego do século XII Nicephorus Basilax, como instruí que lesse, deve saber a resposta a essa pergunta, retrucou meu pai levantando-se. Ele mexeu na pilha de livros, atrás de si, selecionou um e me entregou. Ocupe sua mente com isso ao invés da conversa fiada das mulheres. Se havia um problema, meu pai teria um livro para recomendar. Eu nunca pensava em mim mesmo como um tolo ou um estúpido até ter uma conversa com meu pai. A amplitude de seu conhecimento parecia estar sempre em expansão. Por que você gosta tanto de me podar, mas é tão impotente quando se trata da minha mãe? Mais algum tempo de casamento e você compreenderá, Damon. Prometo. Eu temia esse momento. Se meu pai, com todo o seu conhecimento, nunca teve chance, qual seria o meu destino? Vou procurar minha esposa. Falei e me levantei para partir. Dessa vez, se deu ao trabalho de ler Basilax e não amasse as minhas páginas. Sim, senhor, respondi desistindo de falar com ambos os meus pais. Eles eram muito peculiares.